A reconquista, que durou mais de 500 anos para Portugal, finalmente havia acabado. Desde a primeira vitória em Covadonga até a última batalha em Algarves. Após essa conclusão, as fronteiras de Portugal foram definidas e consolidadas pelo Tratado de Alcanísio, assim fazendo Portugal o país com as fronteiras mais antigas da Europa. Após a morte de Afonso III, Dines I assumiu, um rei que era tão protetor da classe baixa quanto seu pai, e também o primeiro rei de Portugal a ser alfabetizado de verdade, colocando a língua portuguesa como a língua principal do país, já que antes ainda era usado o latim. Portugal resistiu bem ao feudalismo, ao contrário do resto da Europa. Dines I foi e revogou todas as doações e privilégios para a nobreza e o clero, como uma demonstração de poder, e eles não puderam fazer absolutamente nada contra isso. Dines I fez diversas ações comerciais, como a exploração de alguns recursos na região, o aumento de comércio e alguns tratados comerciais com a Inglaterra, fazendo Portugal finalmente ficar um país rico de novo, já que os últimos anos de instabilidade e guerras contra os muçulmanos tinham realmente deixado os cofres vazios. E com esse dinheiro extra, diversos fortes e castelos foram construídos, então Portugal finalmente virou um país bem defendido por terra, mas a batalha contra o inimigo maior já tinha acabado na terra. No entanto, ainda havia o mar. Só que Portugal não tinha marinha. Então, Dines I também foi o rei que fundou em 1313 a tão reconhecida Marinha Portuguesa, para conseguir lutar com os muçulmanos nos mares e proteger e amplificar o comércio português. Dines I marcou bastante a história de Portugal, por ser um rei que deu estabilidade e riquezas, numa época onde grande parte da Europa ainda estava em destroços. Mas depois da morte de Dines, uma catástrofe gigantesca iria afetar Portugal. Não só Portugal, mas também todos os outros reinos da Europa. Do leste, vinha um reino desconhecido, de um povo desconhecido, os mongóis, que em menos de 30 anos foram da Coreia até a Polônia. Mas o que realmente trouxe a desgraça não foi eles, mas sim o que eles trouxeram. No leste europeu, milhares de pessoas começaram a sofrer de febre, sangramento e diversos bulbos aparecendo pelo corpo, assim recebendo o nome de peste bubônica. Uma verdadeira desgraça que matava extremamente rápido, e se espalhava mais rápido ainda pelos corpos que se acumulavam nas ruas e campos da época. Foi rapidamente se espalhando por toda a Europa, matando estimadamente mais da metade da população. Todos na época se perguntavam que tipo de grande pecado cometeram para uma punição divina tão grande ser jogada sobre eles. A peste chegou em Portugal em 1348. O rei da época, Afonso IV, tentou o máximo possível para diminuir os impactos, colocando regras na legislação para diminuir a espalhada da peste. Mas já era tarde demais. A peste já havia colocado suas mãos no sagrado povo português e causou desordem gigantesca na nação. Mas não era só a desgraça que aconteceu na época. Pelo lado bom, nessa mesma época, a marinha portuguesa começou a receber mais e mais atenção da coroa, ficando extremamente forte e começando a focar mais nas explorações do Atlântico, inclusive descobrindo as Ilhas Canárias. Mas só isso de bom mesmo que aconteceu na época. O dano que a doença deu em Portugal, assim como no resto da Europa, foi irreversível. Depois da morte de Afonso IV, Pedro I assumiu o trono, mas ele não fez absolutamente porra nenhuma por 20 anos. E depois veio Fernando I, que fez algo durante o seu reinado, mas não dá para se dizer que foi algo bom. Ele ficou sem parar travando guerra contra a Castilla, ficando conhecido como Guerras Ferdinandas, mas não acabou em absolutamente nada. E pior ainda, pelo fato de ter algumas putarias ocorrendo entre a família real de Portugal e Castilha, que eu até queria explicar, mas é muito chato, ocorreu uma guerra civil quando ele morreu, com João I assumindo o trono no final. Com o fortalecimento da marinha e Portugal finalmente se estabilizando, Portugal foi começando a se expandir fora do território principal, dominando e povoando as ilhas do Porto Santo, Açores e Ilha da Madeira. Junto também nessa época Portugal dominou Celta, essa cidade aqui, que serviu como um ponto comercial para Portugal. Depois da morte de João I, Duarte I assumiu o trono, mas seu reino só durou 5 anos. A única coisa que ele fez de notável foi a Lei Mental, que era uma lei para fazer Portugal um país ainda mais centralizado. Como já dito antes, Portugal nunca foi tão feudal quanto os reis da Europa eram. Portugal sempre conseguiu manter a coroa tendo tudo, se aproximando mais de um absolutismo do que de um feudalismo. E depois que Duarte I morreu, Afonso V, sim, mais um deles, assumiu o trono. Portugal tinha se recuperado bem de tudo, o povo estava finalmente conseguindo voltar a crescer depois da peste negra,
O exército e a marinha estavam gigantescos e a situação política estava estável, com a coroa tendo poder máximo sobre grande parte das coisas, e a economia estava indo bem, com diversos comércios. Nada parecia poder acontecer de muito errado. Em 1453, os islâmicos cometeram o segundo maior pecado da humanidade, que só não é maior que a própria matança de Jesus Cristo. Constantinopla. A cidade sagrada caiu para as mãos islâmicas do Império Otomano. O Império Romano, que tinha durado mais de 2000 anos, havia caído. A Catedral de Hagia Sophia, que era uma das maiores de todas na época, foi transformada em um mosque. Tudo isso chocou a Europa inteira na época. O Papa imediatamente tentou declarar cruzada, mas quase nenhum país estava forte o suficiente com moral para uma cruzada na época. Portugal até criou um exército para isso, mas Afonso V viu que praticamente ninguém ia junto com eles. Então, ele só usou seu exército para outras batalhas na África, usando a recentemente conquistada cidade de Ceuta para dominar ainda mais Marrocos, e conseguiu ter ainda mais força comercial na área. E falando em comércio, a queda de Constantinopla fez a Europa ficar devastada economicamente, já que a antiga rota de comércio tinha acabado de ser fechada pelos otomanos. Então, os preços das especiarias da Índia subiram aos tetos, e começou a ser algo muito raro. E muitos comerciantes e países começaram a procurar rotas alternativas para tais especiarias, como a Holanda e a Inglaterra, que tentaram dar a volta na Rússia, e só acharam mais Rússia. A fechada das rotas de comércio afetaram Portugal bastante, mas ainda assim, elas chegaram no momento perfeito. Portugal estava com uma marinha extremamente forte e focada em exploração. Então, começaram a ter mais e mais expedições de exploração no Atlântico, chegando até a Guiné. Depois da morte de Afonso V, João II assumiu o trono, e ele só intensificou a exploração mais ainda, colonizando São Tomé e Príncipe e, em 1488, cruzando o Cabo da Boa Esperança, fazendo Portugal finalmente ter acesso ao Oceano Índico, e conseguindo pegar as especiarias de lá, lucrando muito na Europa. No entanto, teve um certo explorador que tinha uma teoria sobre uma rota mais fácil de chegar até a Índia, e foi pedir a João II apoio para conseguir seguir com a exploração. Mas João II rejeitou, não vendo muito futuro na ideia. E então, esse mesmo certo explorador decidiu ir falar com o rei de Castilha a mesma coisa, e conseguiu o apoio. Pegou um barco com uma pequena tripulação e começou uma jornada que mudaria o mundo para sempre.